Sobre o Crespo, informei ontem, antes de todo mundo, sobre a questão da chegada do nosso Crespo. O Crespo chega no Brasil hoje, a comissão técnica dele já chegou ontem, o Crespo chega hoje no Brasil, muito provavelmente deve gravar algumas coisas, tirar algumas fotos, e pode até ser que role alguma coisa na rede social. A apresentação oficial do Crespo, a coletiva de imprensa, será amanhã, dia 24, inclusive comentei aqui com vocês, depois da coletiva dele. Se não der para transmitir ao vivo, eu, depois da coletiva dele, entro ao vivo em live para que a gente comente, boto aqui uma ou duas pessoas junto comigo para a gente trocar ideia sobre os assuntos, os principais temas da chegada de Hernan Crespo no São Paulo. Os assistentes do Crespo, como eu falei, já chegaram no Brasil. O Crespo, apesar de já chegar hoje e amanhã fazer a coletiva, ele começa efetivamente o trabalho, deixa tudo preparado na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 26, os jogadores do São Paulo chegam e voltam depois do período de férias. Muita gente confundiu férias com folga. É muito importante a gente não ter essa confusão, porque, por lei, o São Paulo voltou antes em janeiro por conta do calendário estrangulado e porco montado pelo Edinaldo na época. Eles impuseram o retorno antecipado de todo mundo. O calendário estrangulou e os jogadores do São Paulo tiveram que encurtar as férias. Como neste ano também o calendário vai para 21 de dezembro e no ano que vem o calendário volta cedo de novo, o São Paulo aproveitou esses dias e contabilizou essas férias. Lembrando que os jogadores também são regidos pelo regime CLT. Ou seja, o São Paulo, por lei, precisa cumprir essas férias obrigatórias. O São Paulo, além de ter dado esses dias de descanso, ele conta como férias, então não é folga para quem está achando isso aí. Aí o pessoal perguntou para mim no outro dia, mas e os clubes que estão indo para o Super Mundial? Cara, não sei, isso é problema deles, não sei quando eles vão organizar isso. Talvez o Flamengo vai esticar as férias dos jogadores e vai entrar com um time sub-20 nos campeonatos. Talvez o Palmeiras também faça a mesma coisa, Fluminense e Botafogo. O Campeonato Carioca já encurtou as datas deles lá também por conta da mexida no calendário e muito provavelmente esses times já vão se ajeitar, mas isso é um problema nosso, é problema deles. A gente tem outras preocupações em andamento para a gente poder seguir aqui em frente. Então a programação do São Paulo é essa. Crespo hoje, apresentação amanhã, quarta-feira ele já está no CT efetivamente, se é que amanhã já não vai estar, mas quarta-feira já de vez, efetivamente, e na quinta ele inicia com o grupo de jogadores, vai ter uma conversa no auditório depois do café da manhã, eles vão ter lá uma palestra do Crespo, e depois eles começam as atividades físicas, táticas, técnicas, etc. E começa o cenário. Zanqueta, como ficou a volta do São Paulo para o calendário, contra quem a gente vai jogar? O jogo do Flamengo de São Paulo para o dia 12 de julho, a priori, está adiado. Então a gente teria 17 dias de preparação, caso contasse até o dia do jogo contra o Flamengo, que seria pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, mas não existe ainda uma confirmação da CBF de que o jogo será realmente no dia 12. Existe a possibilidade do jogo do Flamengo ser adiado para... qual a melhor palavra para isso? Pode ser remanejado para outra data. Então, o jogo do São Paulo e do Flamengo está sob júdice. Ainda não se sabe se realmente teremos no dia 12. E o jogo do São Paulo pode passar para o dia 17, o retorno contra Red Bull. Se o São Paulo for jogar contra o Red Bull também fora de casa, o jogo de retorno, o São Paulo então teria 21 dias de preparação com o Crespo. É muito mais do que qualquer pré-temporada recente que a gente tenha feito, inclusive muito mais do que o Crespo teve de preparação com os jogadores. Muita gente fala assim, mas o São Paulo sempre que fica muito tempo treinando, o São Paulo volta pior do que estava, etc. Um dos únicos treinadores dos últimos 15 anos que eu vi o São Paulo voltar melhor, vou repetir, um dos únicos treinadores que eu vi o São Paulo voltar melhor quando tem pausa para treino é com o Crespo. Todos os outros técnicos que eu vi o São Paulo treinando, Ceni, Dorival, Zubeldia, Muricy, olha que eu tô indo longe, hein? O São Paulo voltava pior. Com o Crespo, o São Paulo teve 2 pausas forçadas, uma inclusive na época da pandemia, e o São Paulo voltou bem melhor quando retornou aos treinos. Lembrando que o São Paulo agora vai reiniciar um trabalho, são 3 semanas de preparação, e o São Paulo terá ou 17 dias voltando para jogar contra o Red Bull, ou 21 dias,
17 dias se for jogar contra o Flamengo, o jogo que neste momento está suspenso, não tem data formal, seria no dia 12 de julho, a gente teria 17 dias de preparação, e no caso de só voltar contra o Red Bull, porque o jogo do Flamengo não acontecerá nessa data, o que é bem possível, o Flamengo está jogando o Super Mundial, então a CBF pode remarcar essa data, remanejar, o São Paulo teria então 21 dias até o retorno, só de trabalho com o Crespo, até voltar a ter um jogo oficial, beleza? Essa é a programação e o planejamento de momento, com as informações que temos para o retorno do São Paulo, que agora começa a reaquecer seus motores, para que a gente volte a ter de novo o contato com os jogadores, acompanhar as notícias, as matérias, acompanhar o dia a dia de jogadores, acompanhar retorno de lesionados, recuperação de atletas, trabalhos dentro de campo, etc. O Zubeldia tinha lá as métricas dele, ele normalmente fazia trabalhos posicionais, fazia as atividades dele em campo reduzido e normalmente fazia 1 ou 2 treinos de 11 contra 11, inclusive puxando jogadores sub-20. Essa era a métrica do Crespo ao longo das semanas. Era normalmente assim que o Zubeldia trabalhava com o seu time. Com o Crespo, pode ter certeza que a gente vai ter cenários bem diferentes. O que o Crespo fazia na época dele anterior, inclusive rememorando o que ele fazia antes, era muito trabalho físico, muito trabalho tático, muito trabalho técnico, muito trabalho posicional, muito vídeo, muita insistência em repetição. Muitas vezes os jogadores ficavam de saco cheio, mas o Crespo parava o treino o tempo todo para dar orientação, para que os jogadores respeitassem aquilo que era pedido. Como o Crespo joga por zona, voltando a repetir, o Crespo joga em marcação individual, o Crespo não joga por zona. A marcação individual ela precisa ser impecável. Se você não trabalha a marcação individual de uma forma correta, você fica muito exposto. Isso prejudica muito o adversário, porque o adversário tem muita dificuldade de sair de marcações individuais, ao mesmo tempo que quando você tem times superiores que conseguem vencer essa marcação individual, o São Paulo pode ficar exposto. Então, esse tipo de treinamento do Crespo, ele é incansável, ele é incessante, independente do sistema tático que o São Paulo vai utilizar. Beleza? Essas são as primeiras considerações do Crespo, que chega hoje e reinicia a caminhada dele no São Paulo.